Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. Culto da Congregação Cristã no Brasil, do dia 6 de agosto de 2025. O maior sofista da CCB entrando em ação. E neste culto, você vai entender a importância que tem de você estudar a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Porque senão, você vai ser engolido por homens como esse aqui. E eu vou mostrar hoje para vocês, nessa análise, como faz falta o conhecimento bíblico e como tem gente dando glória para homem, achando que estão dando glória para Deus. Para você entender, eu já vou fazer um comentário, o mais crucial, já vou entregar para vocês agora e vou mostrar para você agora. Aí depois você fica aqui, se você quiser. Porque o que você vai ver depois disso, depois dessa distorção bíblica que eu vou mostrar para vocês, uma distorção, sabe, deslavada, que vai apenas conseguir convencer os ignorantes de conhecimento da Bíblia. Depois disso, você vai ver aqui ataques a quem estuda a Bíblia o tempo todo. A pregação de ontem foi simplesmente assustadora. O que você vai ver aqui é o Luiz Carlos, ele não está nessa pregação de ontem, ele não estava preocupado com quem está aqui, fora, com o crítico. Ele focou no CCBano, por isso ele largou a mão mesmo, soltou o freio de mão e fez ataques e ludibriou e colocou coisas que não existem na Bíblia, dizendo que era bíblico apenas para poder ludibriar o CCBano. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Luiz Carlos, ele conseguiu fazer a façanha. Ele pegou a parábola das bodas, e colocou nessa parábola das bodas, na hora que ele estava explicando, ele colocou na parábola que aquelas pessoas que rejeitaram as bodas eram os sábios. Isso não existe na parábola. E que Deus mandou ir buscar os simples. Os sábios rejeitaram. Aí Deus mandou ir buscar, traga os simples para cá, traga os simples para cá. Meu Deus do céu, a distorção é absurda. Entenda, irmão? O perigo de um sofista. O perigo do sofista, esse é o mais perigoso e letal de todos. E eu vou explicar para você por quê. O sofista, ele vai falar, ele vai usar a palavra, né, trechos da palavra, ele vai falar a verdade até determinado ponto. Ou seja, aquele que não tiver, de fato, conhecimento, vai ser enganado pelo sofista. É como uma pessoa que vai para um quadro de lousa e começa a fazer cálculo 1, cálculo 2, mas a intenção dele é, eu vou enganar essas pessoas que estão ali naquela sala de aula. E ele começa a fazer cálculo 1, cálculo 2, e aí no meio ali ele muda alguns sinais, alguma coisa, na intenção de induzir o erro. Quem vocês acham que vai saber que ele está errando? Quem você acha que vai perceber as alterações que foram feitas ali? Somente aqueles que verdadeiramente sabem fazer o cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, física avançada. E isso acontece exatamente igual no meio do culto da CCB, quando o Luiz Carlos de Viçosa está atendendo o culto. Ele fala de Jesus, e de repente, quando você menos espera, ele muda e altera coisas para benefício dele e da congregação cristã no Brasil. Lembra do culto passado que eu fiz análise aqui, aonde ele acrescenta uma frase que nunca esteve na Bíblia. Eu venci o mundo, vós vencereis também. E ele ainda acrescentou dizendo, Jesus falou isso. Foi Jesus quem falou isso. Jesus nunca disse essa frase.
Portanto, eu vou mostrar para vocês essa passagem bíblica, esse ponto da pregação, na verdade, onde ele cria essa distorção absurda, e depois eu vou voltar e a gente vai fazer as análises, porque eu separei 9 pontos, gente, absurdos. Eu separei coisas que precisam ser observado e falado. E no final de tudo, eu quero que você preste atenção na oração. Eu separei a oração também. A oração, ela é o resultado da pregação desse Senhor. Eu quero que você veja o que aquele ancião pede na oração. Ou seja, tudo aquilo que ele ficou ouvindo, aí ele subiu lá para fazer oração. E é isso que eu quero que você veja hoje aqui, ok? Dito isso, vamos ver aqui essa passagem, né? Que é uma distorção bíblica. O que ele está fazendo aqui é maculando a Bíblia, a passagem. Um homem que se diz e não é defensor das Escrituras, mas ele quer que o povo da CCB sejam ignorantes e não estudam a palavra de Deus, justamente porque quem não estuda são pessoas facilmente manipuladas. Vamos ouvir, presta atenção nessa distorção. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Ele estava perguntando, cadê o sábio? Isso é outra passagem bíblica, tá? Ele mistura e é isso que faz um sofista. Olha aí. Sábio. Não que não existissem sábios. Cadê o sábio entre nós? Onde estão os sábios? Bom, estão indo. Havia aqueles epicureus, os estoicos. Havia o grupo de sábios ali. Mas não estão aqui conosco. Quando ele esteve lá entre os gregos, ele encontrou um grupo cheio de idolatria e cheio de superstições. Ele até falou, eu vejo vocês um tanto supersticiosos. Cadê o sábio? Mas, irmãos, quem conseguiu tocar em Deus por intermédio de Jesus não foram os grandes sábios. Claro que alguns sábios houve alguns sábios, mas é um número reduzidíssimo. Quem é que foi aqueles que encontraram a graça, a palavra, que tocaram no verbo, que tocaram na palavra, que foram transformados por Jesus? Não foram os grandes homens, irmãos? Irmão, eu vou explicar para você, ele tá dando uma péssima interpretação aqui. A Bíblia diz que você não chegará a Deus através da sabedoria humana. Não está querendo dizer que a sabedoria é ruim, em momento algum. Quando Deus inquire o sábio, ele está inquirindo, né, quem pode me esquadrinhar. Isso está em diversos... Ele está usando diversos pedaços de textos bíblicos em locais diferentes para construir essa narrativa de que você deve ser ignorante, que você deve rejeitar o conhecimento porque Deus ama o burro e dá graças, e rejeita aquele que tem conhecimento bíblico. Desculpa usar essa palavra até chula, sabe, irmão? Mas tem que falar assim, às vezes, que é para ser melhor entendido por todo mundo, né? Presta atenção, vai chegar no ponto grave ainda, olha aí. Foram os pequenos. Não permita que isso aconteça. Não busque sabedoria humana no lugar do evangelho da graça. Aqui encontra a distorção, começa a ficar mais gritante. A sabedoria que nós falamos aqui, que a gente pede para a pessoa buscar, é a sabedoria do evangelho da graça. Ele está criando uma dicotomia onde você não deve estudar a Bíblia, deve se manter ignorante. Ou seja, distorcendo o que a Bíblia fala, que o evangelho não pode ser alcançado, conhecido, entendido através da ciência. É isso que ele está falando, do conhecimento natural, do conhecimento humano. Esse homem está criando, sabe, essa narrativa enganosa para poder fazer com que o CCBano permaneça na ignorância. A pregação toda que ele fez aqui, essa pregação inteira que ele fez aqui, é preocupado com o conhecimento, que ele está querendo dizer que tem gente no meio da CCB que está começando a questionar, está começando, né, a não acreditar mais nele, e ele chama isso de um erro, um grave erro, um problema, um pecado. Agora fica vendo aqui o ponto da Bíblia, olha, ele vai citar.
Se contente com o evangelho da graça para transformar seu caráter e fazer você ser um homem ou mulher santa. Isso é que é a proposta do Senhor. O Senhor não propôs formar sábios, não segundo o mundo. Não propôs, irmão. Ele perguntou: cadê o sábio? Cadê os entendidos? Cadê o inquiridor? Cadê o investigador? Cadê aquele que investiga tudo? Onde eles estão? Aqui no nosso meio não estão. Olha, aqui no nosso meio eles não estão. Ele está fazendo alusão a teólogos. A CCB tem teólogo? Não tem. Se tem clandestino, né? Tem uns teólogos clandestinos que a CCB não gosta e ela não aprova. Mas observa, né, os ataques que esse senhor faz. Presta atenção, vai chegar no ponto bíblico. O ponto bíblico é o ápice. É o ápice onde ele mostra que realmente eles estão, pirados. Eles vão distorcer até a Bíblia para poder atacar aqueles que estão estudando e prestar culto e reverência à ignorância. Olha aí. Onde está o escriba? Aquele homem douto que devia encontrar Jesus na Escritura e não achou, que devia reconhecer Jesus e não reconheceu. Onde eles estão? Ele falou, Isaías falou: eu fui achado pelos que não me procuravam, eu fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim, porque pela simplicidade o Senhor falou numa parábola. Eu fiz uma festa. Gente, agora isso não existe na parábola. Porque pela simplicidade o Senhor falou na parábola. Olha aqui, ó. A parábola não tem nada a ver com simplicidade nem com sabedoria. Tem a ver, inclusive Isaías, que eu fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Ou seja, povos que não adoravam a Deus. Aí se refere à adoração. Não é a conhecimento, não é a busca, não é nada disso. E a parábola que ele vai contar agora aqui, que é a parábola das bodas, também não tem nada a ver com sabedoria versus ignorância. A parábola está falando de que aquele povo que eram chamados amigos de Deus, filhos escolhidos de Deus, que deveriam cear com ele, rejeitaram o seu convite. E aqueles que não o conheciam, aqueles que não eram seus, aqueles que não buscavam, foi esses que Deus mandou buscar. Irmão, não tem nada a ver com sabedoria versus simplicidade, tá? Aqui essa palavra simplicidade, ele quer dizer, na verdade, ignorância, tá, gente? Ignorância significa falta de conhecimento de algo, tá? Eu posso falar, eu sou ignorante biblicamente, eu sou ignorante matematicamente, politicamente eu sou ignorante, ou seja, a ignorância aponta falta de conhecimento. E é isso que ele está falando aqui, tá? Ele está prestando um culto à ignorância. Eles querem que vocês continuem sem conhecimento bíblico. Isso é sério. Fica vendo, eu voltei 5 segundos aqui, que é para você pegar do início. Olha aí. Eu fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim, porque pela simplicidade o Senhor falou numa parábola. Eu fiz uma festa, meus convidados não aceitaram o convite. Eles não são dignos da minha festa. Agora também não vou deixá-los entrar mais. Aqui ele está falando, cadê o sábio? Não vou entrar mais. Sai pelo campo, sai pelos valados. Procure entre as pessoas doentes, machucadas, ressecadas. Fala com elas que eu tenho uma festa. Fala que eles são meus convidados. E tem muito lugar. Quem aceitar, vai tomar parte da minha boda. Para ser amigo de Deus, nós temos que nos abaixar, quebrantar nosso coração e reconhecer a nossa inutilidade. Vejam pessoas que conseguiram tocar no Senhor. Até um grande homem, por sinal, que é uma exceção, que foi o... Irmãos, o que esse homem está fazendo aqui é gravíssimo. Isso é grave. A gente percebe que ele está fazendo isso premeditadamente. E não é a primeira, não é... E nessa pregação também não é a primeira vez. Eu vou voltar agora o ponto, você pode ver aqui, até anotei, ó, esse aqui é o ponto 8, tá? É o corte número 8 que eu estou fazendo essa análise desse absurdo. Lá atrás, que eu vou voltar agora, ele também mistura santificação para a salvação com a santificação de nossas obras. Eu não sei se ele faz isso, não dá para entender, rapaz, né? Mas a gente vai analisar junto.
Vamos lá, presta atenção. Agora vamos do início. E aqui você vai ver o momento que eles estão aguardando a profetada. Tá ali, ó. Esse aqui, gente, é a confissão visual da ignorância deles, ó. Esse negócio de que vai receber o pão quentinho é a prova de que eles não têm conhecimento, não estão preparados, né? Ele está confessando que foi até a igreja sem preparar nada e que vai para a tribuna para pregar no mero improviso. Isso aqui é uma confissão da ignorância. Esse culto que eles prestam é um culto à ignorância, gente. E principalmente esse aqui, ó, onde ele glorifica a ignorância. Ele ataca, ele mistura, gente, o conhecimento secular com o conhecimento da Escritura. Ele está querendo dizer, onde está a sabedoria? Cadê tua sabedoria? Né? Quando a Escritura está falando isso, está falando do conhecimento secular. O conhecimento secular não vai te levar ao conhecimento da graça. Existe diferença do conhecimento da Escritura. E o conhecimento secular também é importante para o progresso da humanidade, da sociedade onde você vive. Ok? Mas, rapaz, olha, eu vou te contar, gente, chega a ser assustador. Tem muita coisa aqui, eu vou até falar rapidamente aqui, que eu, no caso, anotei, ó. Ele distorce a questão da santificação, que é que vai entrar agora, que é o que ele vai falar agora aqui. Ele fala que tem um grupo aqui dentro, né, que está promovendo divisões e debates. Ele fala mal, ele ataca quem faz debate, sendo que o apóstolo Paulo pode ser considerado um dos maiores causadores de confusão que a gente vê na Bíblia. Aonde ele ia, ele discutia, ele debatia, ele fazia questão de na sinagoga debater sobre a palavra de Deus. Aí eles misturam aquela parte do quão bom, quão suave. Aquilo está falando quando vocês são uniformes, quando vocês estão juntos pelo evangelho, ou seja, vocês creram e conheceram, não é bom que vocês se contendam. É disso que está falando. Agora, entre a luz e trevas, tem que haver contenda, sim. Quando você está em um determinado lugar, não contenda, estou falando a discussão, o debate, né? Quando você está em um determinado lugar, aonde está pregando heresia e você percebeu que está pregando heresia, você tem o dever de denunciar aquilo. Você tem que falar sim. Porque isso, Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Aí ele segue aqui dizendo, ó. Aí essas pessoas, ó, vão contaminando o povo, né? No seu jeito de falar. O que é o seu jeito de falar, irmão? Não é um jeito de falar. Vão contaminando o povo com a verdade que eles estão entendendo e conhecendo. Tem muito CCB agora dentro da congregação que agora tomou conhecimento do que é evangelho e do que é graça e estão começando a falar, e isso está preocupando os anciões aí dentro. Eu tenho conhecimento, pessoas que falam comigo, né? Lá dentro tem muita gente que está começando a entender o que é graça de verdade agora, o que é salvação, o que é evangelho, e já estão começando a disseminar isso lá dentro. E é contra isso que Luiz Carlos está combatendo. Aí no ponto 5, um absurdo terrível, ele fala do juízo final, que na cabeça dele, e segundo o que ele vai orientar aqui, é um juízo onde Deus vai determinar quem se salva e quem é condenado. Ele fala, inclusive, que aquele que pecou é condenado. Como assim aquele que pecou é condenado? Para você ver a soberba desses homens. Eles acham que não pecam, porque na cabeça desses homens o único pecado que existe é o pecado de cunho sexual. Né? Aí ele fala novamente no ponto 6, grupos antagônicos, né? Que começam a ficar, né? Essas pessoas começam a ficar grupos antagônicos. Ele volta a atacar de novo, fala mais uma vez desse pessoal que está começando a entender, começa a se tornar grupos antagônicos. Por quê? O CCBano lá dentro, o chucrão, esse que eles são chamados de simples, que são ignorantes, estão sendo confrontados por aqueles que já estão conhecendo e entendendo, né? E está causando debates, né? Está causando discussões, que tudo isso vai acontecer mesmo quando a verdade chegar.
Aí ele fala que os outros crentes das outras igrejas, eles gostam de pecar. Nós não. Nós somos salvos. Olha o absurdo, gente. Esse é o ponto 7. O ponto 8 é esse que eu acabei de mostrar para vocês. E o 9, né? De novo, um grupo cujo propósito é causar divisão na igreja. De novo, o tal do grupo, né? E é divisão, debate, e atacando as pessoas. E no 10, eu quero que você ouça a oração que foi feita. Ou seja, qual é o resultado de todo esse sofisma, essa distorção bíblica, né? Esse culto prestando culto à ignorância. Você vai ver agora, né? Na oração final, você vai ver qual foi o resultado disso tudo. Uma oração sem noção, né? Só você vendo para você entender. Bom, vamos lá. Vamos ver agora aqui a distorção que ele causa da Bíblia sobre o que é santificação para a salvação. Irmão, a Bíblia acontece 2 tipos de santificação. A de Cristo, nós somos santificados pelo seu sangue. Inclusive, ele começa a falar da santificação pelas obras e tal, aí ele vai ler o texto, o próprio texto dá uma lapada nele, aí ele tenta voltar para o lugar. Somos santificados em Cristo. Ou seja, é ele, o sangue dele, me santifica para a salvação. Ou seja, eu estou pronto para ser salvo. Uma vez que eu criei de toda a minha alma, né? Estou pronto para ser salvo. Simples assim. E aí o que a gente faz? A gente entrega a nossa vida para ele. Essa entrega, você se afastando do pecado e levando uma vida de santidade, você está santificando sua vida para Deus. Ou seja, essa é a nossa santificação. É o nosso trabalho de santificação. Então, a Bíblia, ela faz 2 abordagens. Ela fala de um tema, né, que acontece a santificação de 2 maneiras. Uma através do sacrifício perfeito de Jesus e depois a nossa vida que nós entregamos a ele. Ouça aqui, ó, mas ele distorce isso, tá? Ouça aí. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Porque para nós fazermos... Ele já começou falando, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Tudo isso aqui, gente, é porque eles acreditam em salvação por obra. Então, lascou. A salvação por obra, gente, ela afeta todo o evangelho. Ela destrói o evangelho. E aí, o resultado é esse aqui, ó. Essas pregações esdrúxulas. Ouça aí. Parte da igreja de Deus, é necessário que nós sejamos santificados. Quem não é santificado? Ele fala, para fazer parte da igreja de Deus é necessário que sejamos santificados. Então, ele está transmitindo essa responsabilidade para a pessoa. Ó, você tem que ser santificado. Mas ele está pegando um texto que está falando que Cristo nos santificou. Você está entendendo o problema? Fica vendo. Ele ainda não integra a igreja de Deus. A igreja de Deus é o corpo sacerdotal de Jesus. E quem não está santificado ainda não está integrando esse corpo na sua plenitude, na sua totalidade. Ainda é um membro doente, ainda é um membro enfermo, ainda é um membro que precisa de tratamento. Mas a santificação, irmãos, em Cristo Jesus, então nos faz parte integrante desse corpo. E aqui Paulo se reporta a isso. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Porque santo não é alguém que seja perfeito. Santo não é alguém que seja impecável. Santo é alguém que tem um comportamento de tal maneira espelhado em Jesus, que as suas obras mostram que ele nasceu outra vez. Olha aí, mostrando as obras. Então, eu até estiquei até chegar aqui, que é para você entender que ele está apontando de uma santificação por obras. O texto não está falando de santificação por obra. Simplesmente não está. Aos santos em Cristo. Ou seja, Cristo me fez santo através do seu sacrifício. O santo ali em Cristo Jesus é aqueles que estão limpos por Cristo. Culpa paga. Está santo. Ou seja, o sacrifício foi perfeito. O sacrifício funcionou, foi correto, deu certinho. Ó, santifiquei eles para o meu Pai. Minha gente. SCB?
que essa pessoa não é uma pessoa natural mais. Ela já se orienta pelo Espírito de Deus, porque desde que o Espírito de Deus veio morar em nós, nós nem sequer somos de nós mesmos mais. Nós somos daquele que nos comprou. E à medida que o Espírito de Deus consegue encontrar espaços confortáveis em nós, e nós nos dedicamos nessa obra, nós vamos então nos tornando cada vez mais santificados. Isso é, quando você se esforça nessa obra, você vai se transformando cada vez mais dedicado. Não tem coisa que o ancião mais almeja, que é ver o povo trabalhando para eles, achando que está trabalhando para Deus. Porque é aí onde ele tem a força de exercer o seu poder e a sua influência, comandando, dominando, através do CCBano, acreditando em tudo que eles falam. Gente, não é fácil não. Vamos ver. mais parecidos com Jesus. Agora, irmão, você vai ver ele comentando sobre grupos que promovem divisão na igreja, debates. Se o debate é sobre a escritura, se o debate está sobre um combate contra falso ensino, isso tem que acontecer. E eu vou mostrar para você uma passagem bíblica. Vamos ouvir primeiro. Jesus. Presta atenção, gente. Seja pacífico. Quem tem paz aonde ele está, o ar leve. Pessoas ralhentas, pessoas nervosas, pessoas truculentas, onde elas estão, o ambiente é desconfortável. Eles promovem divisão, eles promovem debates, promovem contendas. Mas uma pessoa pacífica, quando se... Eles promovem debate, eles promovem contenda, né? Automaticamente ele está acusando Jesus também, porque onde Jesus estava, a parada era quente, era pegado mesmo. Onde Jesus estava, Jesus debatia, Jesus confrontava os falsos ensinos. Paulo da mesma forma, mas Jesus não, Paulo, Pedro, todos eles, irmãos, porque aonde você chegar com a verdade, vai haver desconforto, sim. Esse negócio de você chegar fazendo a política da boa vizinhança, isso não é bíblico. E eu vou ler aqui uma passagem bíblica que eu até separei aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Está dizendo assim: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Em outras versões até diz que ele contendia, ou que ele debatia. E Paulo fazia isso diversas vezes. Ele não podia ver uma sinagoga que lá estava Paulo para confrontar, para debater, para disputar, como estava escrito ali. Disputando. Mas não. Para esses senhores aqui, ainda que você vê heresia, ainda que você vê coisa, você tem que ficar quietinho, baixar sua cabeça, porque é muito mais confortável e muito mais agradável você estar num ambiente onde todo mundo se sinta bem com você, ou seja, você não está ali para confrontar o erro nem o pecado de ninguém. Ai, que lindo, gente. Esse evangelho é o evangelho do algodão doce. Vamos ouvir, ó. Presta atenção. Conversa com uma pessoa pacífica, ao longo do diálogo, a gente vai desarmando, a conversa é agradável, o ar, a atmosfera fica leve. Por quê? Porque forças estranhas não estão trabalhando naquele ambiente. A comunhão não é com a treva, é com a luz. E aí, faz esse discurso bonitinho. Esse discurso aí, gente, é aceito por todo mundo. Isso aí que o povo gosta de ouvir. Ai, você viu como ele falou, gente? Tá certo mesmo, né? A gente tem que ser manso, suave. A gente tem que ser, né, uma pessoa que chega e vai acalmando as pessoas. Isso é bonito, meu filho. Quando você faz isso dentro da sua família, por conta das divergências de família, um que está devendo para o outro que falou mal do outro. Aí isso sim, esse comportamento tem que entrar ali nesse meio. Ah, calma, né? Deixa. Ah, mas ele pegou meu dinheiro, deixa para lá esse dinheiro. Vamos ter paciência. A Bíblia está falando que a gente, às vezes, é melhor receber o prejuízo, né, do que aumentar o agravo. Vamos ficar assim, pá. Aí tudo bem, joinha. Agora, frente à palavra, à verdade de Deus, ignorar a verdade, ficar tolerando mentira e sofisma como esse aqui, não, meu filho.
Isso é antibíblico, ao contrário. Isso não deve ser feito. Antes, deve ser combatido. Simples assim, combatido. E aí ele segue com esse discurso, hein, gente? Aquele grupo, ele passou a pregação toda atacando e falando das pessoas que estão lá dentro, no meio deles, estão entendendo o evangelho e estão, como é que fala? Acordando as outras pessoas. Essa é a preocupação da SCB. Olha aqui, novamente, esse povo vai contaminando que esse é o jeitinho de falar. Jeito de falar é o evangelho verdadeiro, não essa falsificação que ele está colocando aqui, ó. Ouça aí, presta atenção, ouçam. Ele consegue muito dissimuladamente colocar o seu veneno entre o povo, sem que o povo perceba. Esse veneno, gente, não é nada mais, nada menos do que a verdade e o evangelho que esse homem está chamando de veneno. Olha a gravidade disso. Vamos ouvir. Ele põe um aqui, põe um ali, e vai passando o tempo, e aquele veneno vai se espalhando, contaminando como um vírus, que no contato ele se espalha. E assim nosso adversário, ele promove certos males que se espalham pela boca, se espalham pelo convívio. Se espalham pela boca, se espalham pelo convívio. E vai falando assim, mansamente, para dar um falso ar de que é uma pessoa sábia, entendida e que sabe bem o que está falando. Porque essas pessoas vêm trazendo com esse seu jeito de falar e vai espalhando isso. E vocês vão acreditando. Tem gente acreditando em salvação pela graça. E pior, irmãos, tem uns que estão até dizendo por aí que é somente pela graça. Se não tomar cuidado, irmão, se não tomar cuidado, o adversário vai entrando e aos pouquinhos ele vai espalhando isso. Sabe quem mandou espalhar isso, senhor Luiz Carlos? Jesus Cristo. Foi ele que mandou espalhar. Foi ele que mandou nós continuar falando e ir até os confins da terra, anunciando o evangelho da graça que é Jesus, suficiente Salvador. Vamos ouvir, ó, presta atenção. No jeito das pessoas falar, ela propaga o vírus, propaga o mal. E o que era uma pessoa contaminada, passa a ser uma multidão contaminada. Essa é a preocupação deles, gente. Uma pessoa contaminada que falou com esse irmão aqui, salvação é sério, é Efésios 2:8, vai ver lá, salvação somente pela fé em Cristo. Ai, legal, aí esse outro leva para o outro. Essa é a preocupação desses homens. Por que eles têm que distorcer a Bíblia, gente? Por que tem que ficar inventando essas coisas? Por quê? Porque é eles que estão na mentira. Se ele tivesse na verdade, não precisava mentir. É só falar a verdade. Falar o que de fato está acontecendo. Ou seja, exemplo, se nós realmente estivéssemos enganando as pessoas, era só falar o que a gente está fazendo, abertamente, pronto, todo mundo ia acreditar. Mas não, precisa distorcer a Bíblia. Pega a parábola, distorce a parábola também. E pega que distorce também, vai distorcendo tudo, porque sem a mentira e o engano, ele não vai conseguir convencer esse povo. E tá aí, o adversário lutando, gente, bravamente, para não largar o trono. O diabo colocou um trono na CCB chamado ignorância e ele está sentado ali reinando. E esse homem está brigando forte para defender esse trono satânico que está na congregação. Desculpa falar assim, irmão, mas é a verdade. Agora ele vai falar do juízo final. Irmão, o juízo final, essa passagem, vai lá em Apocalipse, capítulo 20. Você vai ver lá em Apocalipse 20 que a salvação vai se salvar aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. De que forma que seu nome é escrito no livro da vida? Através da sua fé em Cristo Jesus. Aceitando ele como o único e suficiente Salvador. E existem outros livros. Um livro só de um lado
e do outro lado vários livros. Quem são esses livros? O livro das obras. Não existe julgamento para saber se a obra é boa ou má. Eles acham que livro das obras está escrito lá, as obras boas, as obras más. Não. É tudo aquilo que o homem fez e não creu em Jesus. O livro, né? O livro das obras dos homens. E todo aquele que tiver com o nome escrito no livro das obras serão condenados. Não vai haver julgamento para saber quem é bonzinho, quem não é. Não existe. Os justos e os salvos vão ter um julgamento do galardão, que a Bíblia fala. Né? Vai ter um galardão. Deus dará a nós segundo um galardão. Tá? E isso é outro julgamento, é outra coisa. Vamos ver, ó, presta atenção, né? Isso aqui faz parte dessa falsa crença da DCB da salvação por obra. Olha aí, fica ouvindo. Do grande encontro, aquele de grandes ajustes, quando todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. De um lado, os que caíram em pecado. Olha, presta atenção, gente. Que horrível. De um lado, os que caíram em pecado. O que você acha que o CCB está entendendo aí, irmão? Aquele que for. Aquele que cometeu o pecado sexual, que é pecado, tá? Vale destacar, é pecado. Não pode, é pecado. Mas não é pecado de morte. Você não está separado de Deus, não significa que Deus não te ama mais, isso tudo mentira. E olha só, de um lado, os que caíram em pecado. E do outro, nós que somos santinhos e não pecamos, porque afinal de contas, nós oramos aqui, Senhor, perdoa nossas faltas e nossas fraquezas. Fica ouvindo. Ó. Do outro lado, os que tombaram no campo da fé. Uns, ou seja, aqueles que foram firmes e fiel até os que tombaram no campo da fé. E os que pecaram? Não, os que pecaram não tombaram no campo da fé. Observa que ele está falando de dois grupos, mas os dois é o mesmo, que são cristãos. Ele está falando de cristão. Olha aí. Vão ser julgados e condenados. Outros estarão diante do Senhor para ser julgados segundo as obras, não para efeito de serem salvos ou não, porque se tombarem em Cristo, na fé já estarão salvos, mas serão julgados para ver que tipo de prêmio ou galardão vão receber. Será o dia da distribuição dos prêmios de Deus, para aqueles que foram dedicados e consagrados a Ele. Então ele está dizendo aqui que vai ter um prêmio para aqueles que foram dedicados e consagrados a Ele. Mais uma vez, apontando para a salvação por obra. Quem vai salvar? Aqueles que se dedicaram, aqueles que se consagraram. Então, como eu mostrei para você no começo, que a consagração deles, a santificação é através de obra, não através de Cristo, então ele está dizendo agora aqui que aqueles que se esforçaram e conseguiram se santificar serão salvos. Salvação por obra. Isso é antibíblico, irmão. Isso é sofisma, enganação. Agora você vai ver, ele vai falar novamente do tal do grupo antagônico. É o grupo... Olha o que ele fala. E que não haja entre vós dissensões, debates, desencontros, desagravos. Sabe o que é isso? São grupos que começam a ficar antagônicos gradativamente sem perceberem. Aqui está nítido que ele está falando de pessoas que estão na CCB e estão despertando para o Evangelho. Ele está chamando de antagônicos. São grupos que começam a ficar antagônicos sem você perceber. Eles percebem assim, irmão, quando ele está falando, eles estão ali no meio do convívio social deles, e se alguém fizer uma pergunta ou alguém questionar, eles já vão olhar, está ficando antagônico. Olha, tem um irmão aí que está ficando antagônico. A CCB é abaixe sua cabeça e confie cegamente em tudo que a gente diz. É isso que esses homens estão ensinando. Ou seja, começa um combater com a opinião do outro, um falar contrariamente ao que o outro falou. Isso não tem pecado nenhum, irmão, tá? Tem que fazer isso mesmo. Se você vê uma coisa errada, tem que falar. Até a própria Bíblia fala que a gente deve exortar, corrigir,
redarguir. Como é que você vai fazer isso se você não for repreender o outro? Se você não for... E se o outro não quiser ouvir, vai acabar virando debate. Isso faz parte, irmão. Ou seja, criando uma espécie de partido, como se o corpo fosse pedaços de membros. Nunca vi um corpo, um pé não pode sair 2 pés andando e falar assim, eu sou corpo. É pé, assusta quem vê. Uma cabeça andando sozinha, uma cabeça não é corpo. O tronco, as mãos, um coração batendo sozinho não é corpo, é coração. É precisamente isso que ele estava dizendo. Olha, está havendo divisão entre vocês. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aí, rapaz, olha só como esse homem... Quando a Escritura fala que sejamos unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer, está falando na unidade da fé em Cristo Jesus. E isso só se dá através de uma confissão de sua fé. É simples assim. E na onde você encontra isso? No Evangelho. Eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Boa. E você, eu também creio. Estamos unidos. É disso que se trata. Não está falando sobre você combater e repreender quem está ensinando algo antibíblico. Tem que ser combatido, sim. Tem que ser denunciado, sim. Não vai na conversa desse homem, não, gente. Nós temos que estar unidos no sentimento e no nosso parecer também. Quem quiser fazer divisão entre nós tem que ser rechaçado em nome do Senhor Jesus. Não aceitem, irmãos, não aceitem pessoas, nem palavras, nem ideias, nem sugestões, nem doutrina de pessoas que queiram. Nem sugestões, nem doutrinas de pessoas que queiram o quê? Fermentar entre nós divisão, nos fazer grupos separados. Nós não somos... A gente só é unidade quando está no Evangelho verdadeiro, filho. Simples assim. O que você está ensinando aí é pura heresia. Você está entendendo o perigo do sofisma? Esse homem ele fica o tempo inteiro usando pedaços da Bíblia, mas colocando esses pedaços num contexto falso. Falso. Sofisma do brabo. Grave. Olha aí. E lembra, irmão? O primeiro sofista e o primeiro sofisma apareceu no jardim do Éden na serpente. Na serpente. Ou seja, os grupos, nós não somos uma coxa, o corpo. Quando Jesus foi crucificado, agora ele vai falar aqui mais uma vez. Os crentes gostam, falando das outras igrejas, ou de quando a gente diz que o pecado sexual não é pecado de morte, eles estão dizendo por aí, esses homens, que a gente está ensinando as pessoas a pecar. Olha só que absurdo. É pecado? É pecado. Lógico que é. Mas eu também não posso dizer que esse pecado é de morte, porque não é. A Bíblia não fala isso. Não fala isso. Mas isso é uma tradição antiga da CCB e eles não querem largar isso. E não vão largar isso. Não vão largar isso. Essa que eu costumo chamar aqui é a doutrina da morte da CCB. E aí esse homem está falando, esse povo que gosta de pecar, né? Nós somos santos e somos salvos. Olha aí, fica vendo. Se eu quiser fazer algum tipo de exposição doutrinária baseada na minha sabedoria, na exposição do meu conhecimento humano, eu anulo a cruz de Cristo. Porque a minha pregação tem que me levar a Cristo crucificado. Por que crucificado? Porque assim como Ele crucificou a sua carne por mim, eu crucificaria a minha carne por Ele. Por isso que está escrito, tome cada um de vós a tua cruz e siga-me. O cristão moderno hoje, tem muitos cristãos que não quer saber de crucificar a sua carne. Não aceita isso, não impõe limites na sua carne. A nossa glória é Cristo crucificado, que nos crucifica junto com Ele, a nossa natureza humana. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É claro, as pessoas que vivem um pecado e não têm fé, quando fala com eles para ter limites, para ter cuidado com o que fazem, eles não aceitam, nos chamam de louco. Crentes que não têm limites e que vivem pecando
E que quando a gente diz para ele para não pecar, eles chamam a gente de louco. Eu nunca vi isso na congregação, em nem lugar nenhum. Eu nunca vi isso, rapaz. Essa disputa que ele está dizendo que existe aqui é falsa. É mentira. Você já viu algum crente de outra igreja dizendo, eu quero pecar? E o CCBano fala, não pode pecar, não peca não. O crente fala, eu posso sim, eu sou um crente moderno, eu quero pecar. Você está vendo a mentira? Ele está criando uma narrativa aqui que é falsa, ou seja, ela não existe. Ela não existe. Por quê? Ele está tentando passar a impressão para o CCBano que está ouvindo ele, nós somos santos, gente, nós não pecamos, eles pecam. E quando a gente diz que o pecado sexual é de morte, eles estão dizendo por aí que não é de morte, porque eles querem pecar. É essa narrativa que ele está passando, que é mentirosa, falsa. Ou sei. Tem que viver o mundo. Tem que viver os prazeres. Oh. Mas para nós... Você já viu alguém? Eu desafio o CCBano. Vocês que gostam de defender CCB e que mentem para diabo, né, e enganam as pessoas e vêm aqui na internet, eu desafio você, procura aí a pregação de algum pastor sério dizendo que tem que pecar mesmo, tem que viver mesmo, pode ir, pode pecar. Procura. Aí não vai achar. Mas esse homem está pregando, está dizendo isso como se isso fosse algo tão natural aí fora, que tivesse todo mundo falando isso, só ele aqui que é o santinho que não fala uma coisa dessa. Isso é engano, irmão. Esse homem está enganando vocês da tribuna. Ou seja, essa situação que ele está pintando aí não existe. Ou seja, eu não sei o propósito dele com isso. Será que é colocar medo em vocês? Colocar pavor para que vocês não saibam? Porque você vai achar, lá fora está todo mundo pecando, está todo mundo entregue no pecado. Você vai ver pessoas fora da CCB que são mais crentes do que o CCBano. E é muita gente. Muita gente, gente que sabe verdadeiramente o que é o pecado e lutam dia após dia contra o pecado. Gente, é fogo isso aqui. Nós que somos salvos, essa é a sabedoria de Deus. Nós que somos salvos. Você viu que ele faz essa divisão. Os outros pecam, gostam de pecar, e nós? Não, nós somos salvos. Ouça aqui, ó, até voltei um pouquinho. Eles não aceitam, nos chamam de loucos. Tem que viver o mundo, tem que viver os prazeres. Mas para nós que somos salvos, essa é a sabedoria de Deus. Porque as bebidas de alegria que esse mundo serve, elas alegram um pouco enquanto se bebe, mas no final ela vai amargar demais, vai amargar muito. E agora você bebe um pouco de amargo, mas vai ficar doce demais, vai ficar muito doce de beber. Porque o final é bem melhor do que o começo. E o final vai ser a glória eterna junto do Senhor. Rapaz, olha, o homem soltou o freio de mão e rebentou com tudo e foi. E o propósito deles aí, gente, é simplesmente manter o gado preso. É isso. Eles não estão preocupados mais com a imagem. Eles estão falando, ó, eu não estou nem aí se eles vão me atacar, se eles vão falar. O importante é o CCB não ver eles falando. Se o CCBano não vê eles falando, já está ótimo. O propósito aqui é nós falarmos com o gado, para segurar o gado preso aqui dentro. Agora eu vou pular o ponto 8 e vamos para o ponto 9. Mais uma vez, ó, um grupo cujo propósito é causar divisão na igreja. Ele falou o culto inteiro desse negócio de grupo, de divisão, de gente que está causando debate, polêmica, né? Fica vendo. E depois disso, eu vou mostrar a oração do ancião que subiu lá para você ver o resultado de todo esse sofisma. Vamos ver. Tem um grupo, irmãos, cujo único propósito é fazer... Gente, de novo, hein? Eu não estou repetindo fala não. De novo, cujo grupo, o propósito é causar... Olha aí. Divisão na igreja. Eles não querem nada, eles só querem dividir a igreja. E há um espírito cujo propósito é manter esse povo unido debaixo da mesma fé e comunhão e amor. O amor... Ó, agora a oração. Sabe qual é o resultado disso tudo? Presta atenção, você vai ver agora. O homem que está pregando contra o conhecimento da palavra, gente, não é conhecimento secular. Tudo que ele fez aí foi combater pessoas que estão estudando a Bíblia.
pessoas que estão adquirindo conhecimento de graça, de verdade, da obra de Deus, o verdadeiro conhecimento. Ele está combatendo isso daí. E ao mesmo tempo ele usa a palavra simples para chamar de ignorante, tá? Ignorante é aquele que tem falta de conhecimento. Simples é aquele que se acomoda com coisas humildes, ou seja, são duas coisas distintas e diferentes. Mas eles gostam dessa palavra simples da CB, né? Você vai ver o camarada orando agora, olha o resultado. Vai curvar-se de joelho e vai pedir a simplicidade, que na verdade ele está pedindo ignorância. Senhor, mantenha nós debaixo da ignorância, Senhor. Segura nós aqui sem saber nada. Ouça, só ouvindo para vocês verem. Glória ao teu nome e pela tua santa palavra. Mais uma vez, a tua palavra veio com virtude, com poder, e a simplicidade tomou este lugar. E nós estamos compreendendo que não podemos dividir nada, temos que multiplicar. Receba a nossa oração, receba o nosso agradecimento e vamos te pedir humildemente, coloca em nós a simplicidade. Glória ao teu nome. Coloca em nós a simplicidade, a ignorância. É isso que esse ancião entendeu. Subiu para fazer oração e é isso que a massa entendeu. E esse povo permanece na ignorância e Deus vai pedir conta de cada palavra enganosa desse ancião, desse mais a turma. Esses homens eles não se convertem mais, tá, gente? Isso aí são almas perdidas, ceifadas, porque ele não é que ele não tem conhecimento, ele está ignorando, ele está trabalhando para o engano. Ele está trabalhando para o engano. E se não houver conversão, vai ser lançado no lago de fogo, com certeza. Não falo isso por mal. Isso aqui é um alerta que a gente está fazendo. E eu estou provando para vocês, mostrando aqui, que o que ele está fazendo é um desserviço ao evangelho. E trabalhando para manter o CCB preso na gaiola. E tudo isso, gente, por conta do quê? Fama, honra e glória, que é o que eles têm ali dentro. Fique esse alerta para você. Estude a Bíblia, irmão. Estude, vai atrás. Não confie no que eu estou falando, muito menos no que esse ancião falou. Confie no que está na Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.